Paz do Senhor, professores, tudo bem? Nós estamos aqui no primeiro trimestre 2024. Que privilégio o Senhor nos concede, não é verdade? A gente falando aqui sobre Deus e a criação. Cada lição vem trazer coisas maravilhosas para vivificar a nossa fé, para mexer conosco. Até o professor mesmo, quando está ensinando a lição, ele vai se vivificando na palavra, ele vai se alegrando, ele vai se alimentando e vai ensinando aos pequenos também. Porque essa classe é os juniores, é de 9 a 10 anos, aqueles meninos alegres, abençoados e participativos. A lição a qual a gente vai falar hoje é o chamado de Abraão. E quando a gente fala de Abraão, a gente fala de fé. O pai da fé, né? Então, hoje o que a gente precisa é mais do que nunca, é viver a fé nos dias atuais, a qual tanta coisa tem tirado a visão e os pequenos precisam conhecer, né? Que a fé, ela tem que viver dentro de nós, a qual diante das situações, das impossibilidades, ela entra em ação. E ela entra em ação quando a gente confia no Senhor. E você, professor, com certeza vai despertar nos seus alunos esse dispositivo da fé, falando de Jesus, falando da palavra de Deus, a qual eles vão despertando e querendo conhecer. Com certeza, como são alunos da EBD, esses meninos, quando a gente fala Abraão, eles já conhecem a história, né? Quando fala de Sara, que era estéril e que houve um milagre. Então é uma história muito conhecida nas crianças, mas cada dia, cada domingo, cada trimestre que vem, você vai trazendo ali com a orientação do Senhor e será bênção para a tua aula. Tá certo? A gente vê também que precisamos aprender com Abraão e uma coisa que você pode pontuar, professor, é a fé e a obediência. Porque a situação de Abraão estava estável, ele estava morando lá, estava na sua terra, estava tudo bem, mas Deus disse, eu vou te enviar para uma terra. Eu te mostrarei. Ele não deu um mapa, a gente colocou até aqui o título da lição e o mapa no fundo, né? A qual ele não deu um mapa na mão de Abraão e disse, olha, a terra é essa. Ele disse, tu vai, né? E eu te mostrarei. Então a gente vê já a fé sendo trabalhada na vida de Abraão. E você explica para as crianças quando a gente vive com o Senhor, quando a gente vive guiado pelo Senhor. Muitas vezes a gente não está entendendo o caminho que a gente está indo, mas a gente está confiando que Ele está na direção do barco e que vai dar tudo bem, que vai dar tudo certo. A lição também fala sobre o livro a qual a gente vai estudar, que é o livro de Gênesis, capítulo 12, o versículo do 1 ao 9, professor. Então, deixa a Bíblia aberta, tá? Trabalha aí com as crianças e entra logo no Para Meditar. O Para Meditar é glorioso. Aqui tá falando a semana toda para ler, mas a gente sabe que às vezes criança não consegue. Mas você, no domingo, você vai trabalhar com as crianças para meditar. E na segunda-feira, né, fala Hebreus 11 e 1 que diz, a fé é a prova do que não se viu. Então, é aquilo que Abraão queria ser pai, mas ele naquele momento não era. E a idade, a esterilidade da sua mulher lhe trazia contraditório a situação que nunca ele seria pai. E Deus entra em ação e traz ali um milagre. Então você vai trabalhando com as crianças. No mesmo aqui livro, Hebreus 11:6 diz que precisamos ter fé. E você nesse momento você compartilha com as crianças e diz, vocês podem me contar alguma vitória, alguma bênção, a qual vocês tiveram fé e Deus agiu, entrou em ação na família de vocês, na vida de vocês. Quem sabe ali no meio da tua classe tem uma criança que vai contar uma cura divina que aconteceu com o pai, com a mãe, ou até o nascimento dela, a qual Deus entrou em ação e houve milagre, né? Tem também Romanos capítulo 10 e o verso 17 que diz, a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê, professor? A palavra de Deus que tu ministra todos os domingos, o dia aí que a tua escola dominical está sendo trabalhada e você vai gerando fé nas crianças quando fala da palavra do Senhor. Tem também o livro de Mateus capítulo 17 e o 20 que diz, fé como um grão de mostarda, né? Então é um grão tão pequenininho, mas ali que se você tiver fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, a tua história com certeza vai ser de vitória. Tem também 2 Coríntios capítulo 5 e o verso 7, né? Que diz, andamos por fé. E andamos mesmo. Quando a gente aqui transcorre na Bíblia, a gente vê quantas parábolas, quantas histórias, quantos ensinamentos, a qual Deus entrou em ação, né? O povo de Israel, o povo que mais viu milagre na terra. Então é muita coisa para contar para as crianças. E a nossa vida pessoal, com certeza, tem história de fé. Tem também aqui para terminar o Para Meditar, Tiago, capítulo 1 e o versículo 3, que diz, a fé traz a perseverança.
A gente vê que a história de Abraão, ele velho, a sua esposa já de idade, não tinha condição. Mas ele perseverou, ele creu, né, naquilo que Deus prometeu. E Deus disse a ele, ó, tu vai ser pai de uma grande nação. Meu Deus do céu, a esposa dele era estéril. Como assim? Não estou entendendo. Mas o Senhor faz isso. E você vai falando para as crianças, e as crianças ali vai trabalhando a fé. E você vai entrando na história. Não esquece, professor, sempre orar, tá bom? Convida as crianças para participar da oração. O louvor, a harpa cristã deve ser trabalhada na escola dominical. Os hinos, né, deve ser louvado para que as crianças tenham intimidade, para que elas conheçam, né? E ali o culto está sendo, né, feito para o Senhor. Aí você entra na história. E a gente tem aqui os visuais, que sempre trabalha com os visuais. O professor que não tiver visuais, porque a aula está alcançando a várias pessoas. E nem todos os professores têm um manual, têm um visual, mas uma coisa você tem Bíblia, você tem Espírito Santo e tem estratégia da parte do Senhor para criar aí uma aula abençoada, criativa e com a palavra de Deus. E a gente vê aqui, né, a situação quando Deus diz assim, olha, sai da tua terra, do meio da sua parentela e da casa do teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. A gente vê aqui em Gênesis capítulo 12, o verso 1. É quando Deus começa a mudar a história de Abraão e começa a falar. E você aproveita essa situação e pergunta às crianças, crianças, vocês já escutaram a voz de Deus? E não se surpreenda, professor, se uma das crianças disser que já escutou. Porque com certeza Deus se revela para os pequenos também, né? E é benção. Tem outro visual aqui também, a qual fala que Abraão ouviu o chamado do Senhor e obedeceu, né? Então, assim, ele não, de forma nenhuma, ele ficou duvidando, né? Ele escutou e ele obedeceu. A obediência estava na vida de Abraão. Então, a criança que anda no mandamento do Senhor, na palavra do Senhor, que obedece, a vida dela será próspera. E você traz isso para as crianças. E o engraçado é que Abraão não tinha um mapa na mão, como a gente falou no início, mas ele tinha obediência no Senhor, ele confiava contra toda a situação contraditória, mas ele disse, não, eu vou confiar. Então que você, professor, confie e passe confiança para as crianças. Como Deus, ele dirige os nossos passos. Mesmo a gente não sabendo para onde vai, mas sabendo que ele está guiando o barco e que vai dar tudo certo. Outro visual aqui também a gente vê que Deus procura também, né, os adoradores. E Abraão, ele apresentava ao Senhor holocausto. A gente apresenta o nosso culto, apresente as crianças, quando elas chegarem na igreja, chegar com decência, chegar com ordem, porque a casa do Senhor é o lugar ali onde a gente está servindo ao Senhor. E como servir ao Senhor? Servir com alegria, ter prazer, né, ter honra na casa do Senhor. Assim como Abraão, ele estava ali focado no chamado, ele estava ali entregando totalmente a sua vida, a sua família, né, num projeto diante da mão do Senhor. E Deus levou ali para uma história totalmente diferente. E às vezes a gente sai do comodismo daquela história e Deus leva totalmente diferente, professor. A gente vê aqui também o objetivo da lição. O objetivo é ressaltar o chamado de Abraão para ser conhecido como pai da fé. Então, quando a gente fala de Abraão, que nome tão conhecido, né? E a característica é fé. Né? Eu não sei como é que está a fé na tua vida, professor, mas que diante dessa lição, dessa aula, a fé ela possa ser vivificada, ela possa aumentar e você com certeza, ao término dessa aula, creia que tão somente Deus fará aquilo que você está pedindo, ou seja, até mais do que você pensa, do que você pede e na vida dos teus pequenos também, porque você talvez esteja aí na sala de aula e talvez algum dos teus pequenos não estão porque estão doentes, estão enfermos e você chama toda a sala e diz, vamos orar, porque fulano não chegou porque está internado, está doente, está em situação difícil e a gente vai orar com fé. E no próximo domingo ele vai voltar. Usa a tua fé no meio da classe, tá certo? Leva para a prática do dia a dia, pois é isso que vivemos e é isso que praticamos, a fé, né? Tem também o para memorizar, que é muito importante, no livro de Hebreus, capítulo 11 e o versículo 8, a parte A, que diz, foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu.
Ele obedeceu, ele não sabia para onde era, ele obedeceu, esse é o segredo. E eu quero colocar também assim, para você totalmente diferente aqui, uma maneira de trabalhar com as crianças, que é o chamado de Deus. A gente falou do chamado de Abraão, mas cada um de nós temos um chamado, cada um de nós temos um particular com Deus, e vai chegar um momento que Deus vai chamar as crianças, à medida que vão crescendo, ou quando pequena, no louvor, né? Quantas crianças pequenininhas louva, e você diga às crianças, vocês estão chamados para quê? Para cantar na igreja? Então cante com alegria, né? Louve ao Senhor, a palavra de Deus diz, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Outra coisa, você foi chamado aqui para falar de Jesus nos hospitais? Talvez o seu pai, né, participe da campanha evangelizadora da CEADALP, do grupo que evangeliza e evangeliza no hospital. Então é uma honra fazer essa obra e você ali valoriza para as crianças e diz, vamos orar por ele. Então você diz também, e aqueles que ficam na recepção da igreja? Aqueles que ficam anotando nome, recepcionando, dando bem-vindo, colocando em ordem as pessoas quando vai chegando, organizando. Isso também, né, é um chamado a qual Deus faz. Então não podemos menosprezar nenhuma dessas atividades, pois todas são importantes. Entregar folheto, as literaturas, né? Tem pessoas que entregam no ônibus, tem pessoas que entregam no meio da rua, tem pessoas que evangelizam no metrô, então estão ali com o folheto, pregando Jesus, falando da palavra de Deus, e cada um tem um chamado, cada um tem um lugar específico a qual no reino de Deus Deus chamou. Então vamos valorizar, ensina as crianças, né? Que elas possam, quando passar, né? Dar boa tarde, paz do Senhor, cumprimentar. Hoje em dia está tão raro, está tão escasso a gente ver as pessoas passando e se cumprimentando. Mas ensina teus pequenos a fazer a diferença e com certeza eles, quando passar, eles vão passar pelos irmãos e dizer, paz do Senhor. Quando tem criança que vai evangelizar e elas gostam, faz questão de entregar a literatura e a gente já vai vendo o dom, já vai vendo, né, o chamado, a qual Deus tem destacado aquelas crianças, um para o louvor, outro para a pregação, o outro para a organização ali da sala, e tudo tem uma finalidade. Tudo tem um chamado. E a gente ali fica falando e dizendo como Abraão foi próspero, como foi abençoado. Aonde ele chegava, a bênção do Senhor chegava. O milagre chegou, né? Sara ficou grávida, Isaac nasceu. Então, assim, a nação de Israel, a gente vê como é abençoada. O povo de Deus na terra, como é abençoado. Por quê? Porque obedece. A partir do momento que você obedece, você é próspero, tá certo? Aí a gente falou de fé, e eu queria trazer uma dinâmica também, a qual é a fé natural. E o que é isso que eu estou na mão? É um pacote de café. E o que é a fé natural? É que eu estou vendo a embalagem e eu sei que aqui dentro tem café. Então isso é simples, é a fé natural. É a fé que eu pego aqui um leite condensado e eu digo, não, eu já sei. Automaticamente quando eu vejo a embalagem eu digo, é leite condensado que tem aqui. Porque a fé natural é do ser humano, da pessoa. É um creme de leite que você vê e você já sabe. Mas a fé que neste domingo, que você, professor, possa trabalhar, é aquela fé voltada ao Senhor. É aquela fé que talvez a criança chegue na escola dominical e diga, o meu pai está desempregado e diante das situações eu não estou vendo condição mais de ele arrumar um emprego. E na mesma semana Deus pode mover a história e abrir uma porta de emprego. Diante da fé daquele pequeno, da oração na escola dominical, é a criança chegar e pedir oração pela vovó que está muito doente na UTI, está numa situação difícil, né? E a fé voltada ao Senhor, a fé ali a qual ele não está vendo que vai ter condição de viver, de ter saúde. E Deus muda a história, e Deus traz saúde, e naquele domingo a criança volta com a fé vivificada, volta alegre, volta querendo agradecer. Valoriza, professor, os teus alunos, coloca a mão na cabeça deles, abençoa, ora pela vida deles, pelas famílias, tá certo? E vai ser bênção. Com certeza, não esquece, professor, de colocar a tarefa em dia, não deixa os domingos passar sem dar aquele visto. Faz com ele, tem aqui, né, as palavras cruzadas aqui, tem também o para completar, marque verdadeiro ou falso, e todas as crianças vão participar. Chega cedo, professor, organiza a tua sala, deixa tudo em dia, te prepara durante a semana e vai ser uma semana abençoada, uma semana de fé para a tua vida, tá bom? Que Deus continue abençoando a cada um de vocês, dá aquele like aí, tá bom? Compartilha aí o trabalho, dá um feedback pra gente, uma orientação que a gente poderia acrescentar mais, o que vocês acharam. Então, com certeza, vai abençoar a tua vida, vai abençoar a vida de outros professores, e os pequenos também assistem, viu? Pode ter certeza.
e eles dão opinião e eles são verdadeiros. Quando eles gostam, e quando eles não gostam mesmo. E eles falam, tá certo, professor? Que Deus continue abençoando, tenha fé na jornada, vai caminhando, olhando para Cristo, que é o autor e consumador da tua fé, e Ele te dará vitória em tudo que você precisa. E você será próspero na terra, fazendo assim o chamado que Deus te colocou na tua mão. Que Deus abençoe. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar a nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.